Eu quero convidar você a abrir Efésios 1, versos 15 a 23 e acompanhar a leitura desta, que é a palavra do Senhor. Diz-nos assim o texto: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, diz Paulo, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-vos nas minhas orações. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo segue dizendo: eu peço a Deus que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo diz que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo segue dizendo ainda que esse Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Paulo deu Cristo à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós estamos diante de um texto onde Paulo já começa orando. Ele havia acabado de nos mostrar o projeto maravilhoso da Trindade na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e isso é tão grande, escapa a nossa capacidade de compreensão, que Paulo começa o versículo 16 dizendo: eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-vos nas minhas orações. Paulo está orando, e Paulo ora motivado por duas razões. A primeira delas, no versículo 15, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e a segunda razão e do amor que vocês têm para com todos os santos. Paulo ora porque ouviu que essa igreja tinha fé em Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador, e Paulo ora agradecendo porque ele ouviu que a fé dessa igreja era a fé verdadeira, era uma fé operosa, era uma fé que se manifestava em ações, era um amor prático. Nós temos aqui, irmãos e irmãs, as evidências de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro apresenta em sua vida a conjugação da fé em Cristo como seu Salvador e a vida em obediência a Cristo como seu Senhor. Não adianta chamar Cristo de o meu Salvador, se eu não me submeto a Ele no meu dia a dia como Senhor, e ao me submeter a Cristo como meu Senhor, eu procurarei obedecer sua palavra, e a palavra de Cristo para a minha vida e para a sua vida é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Portanto, se em nossas vidas falta a manifestação do amor concreto, do arrependimento dos pecados, da compaixão para com aqueles que sofrem, se há insensibilidade em nosso coração, o amor verdadeiro, a fé verdadeira não está presente em nós. Talvez a nossa fé seja parecida com a fé dos demônios. A Bíblia diz que os demônios têm fé, eles creem que Deus existe, e eles tremem diante do fato de que Deus é Senhor sobre eles. Só que os demônios não têm amor para se submeter ao senhorio de Cristo, obedecendo a sua palavra. Portanto, não adianta chamar Deus de Salvador, se eu não me submeto a Ele como meu Senhor, procurando conhecer sua palavra e viver aquilo que sua palavra prescreve. E Paulo ora dizendo: eu agradeço demais a Deus por vocês, porque vocês não só colocaram a fé em Jesus, como aquele que derramou sangue perfeito, para perdoá-los de todos os pecados, para receber a maldição de vocês sobre si, a fim de purificá-los, mas vocês demonstram que essa fé é verdadeira, no fato de que vocês estão servindo uns aos outros, estão se edificando mutuamente, estão fazendo discípulos, estão dando bom testemunho do Evangelho. Vocês têm vida de oração, vocês têm vida de estudo da palavra, vocês têm vida de sujeição ao senhorio de Cristo. Um cristão verdadeiro entende que ele foi inserido à igreja de Jesus, ao corpo de Cristo,
Um cristão verdadeiro compreende que ele precisa utilizar o seu dom para abençoar o outro, assim como o outro utiliza seu dom como bênção em minha vida. Não adianta você simplesmente receber a bênção do dom do Renato, que nesse momento ensina a palavra, se você não concede a mim o privilégio de ser abençoado com o dom que Deus concedeu a você. E é através da oferta dos nossos dons em serviço uns aos outros, que a igreja de Jesus cresce. E Paulo ora nesse momento agradecido, porque ele percebe que essa igreja de fato compreendeu o Evangelho, e não só isso, ela se sujeitou ao Evangelho. Mas Paulo segue orando também, porque ele deseja que Deus conceda a essa igreja 2 privilégios. No versículo 17, Paulo diz: eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua pedindo, porque nós precisamos avançar. Nós não podemos nos conformar com a maturidade que temos, com o nível em que estamos. Nós não podemos nos acomodar com a revelação que possuímos, com o conhecimento da Bíblia que temos. Eu lembro, assim que eu entrei no seminário, tinha um professor que eu admirava demais, um biblicista, citava a Bíblia de cor o tempo todo, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. E eu um dia, contrariado, havia entrado no seminário há pouco tempo, eu virei para um colega meu e disse: meu Deus, eu não vou conseguir não, olha o conhecimento desse homem, eu estou tão longe disso. Um amigo meu bateu na minha perna e me consolou: calma, calma, pague o preço de conhecer as Escrituras um dia de cada vez. Ele demorou anos para chegar onde chegou. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto Deus me concedeu a graça de amadurecer, mas eu olho para outros homens que estão diante de mim e eu vejo o quanto eu ainda preciso crescer. Não se conforme com seu nível de maturidade espiritual, porque até o seu encontro com Jesus há muito que crescer, há muito que desenvolver. É por isso que Paulo continua orando por essa igreja, depois de ter agradecido a Deus pelo que eles já possuíam. Mas Paulo diz no verso 17: eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, é o Deus de todo poder, domínio, honra, glória e adoração, é o Deus que nos concede glória através de Jesus Cristo, seu Filho, é o Deus que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, através de seu Filho. Eu peço a esse Deus que conceda a vocês espírito de sabedoria e espírito de revelação. Olha a oração de Paulo: Deus, que esse meu povo compreenda as implicações da tua glória, que o teu povo compreenda o privilégio de, estando mortos em delitos e pecados, distantes de ti, terem sido amados na eternidade. Deus, eu oro para que esse povo compreenda o que significou Jesus Cristo na eternidade, antes do primeiro astro criado emitir seu brilho, ele determinar que morreria pelos nossos pecados, cancelando nossa dívida para todo sempre. Deus, eu oro para que esse povo compreenda o que significou o Espírito Santo na eternidade determinar que moraria neles, para ser a garantia de que foram feitos filhos de Deus, agora possuem livre acesso ao Senhor. E além disso, esse Espírito seria a garantia da salvação completa que se manifestaria no retorno, que se manifestará no retorno glorioso de Jesus. Pai, que eles tenham discernimento para compreender isso. Revelação aqui, Paulo não está dizendo que nós temos que ter profetisas na igreja dizendo: eis que te revelo, varoa, eis que te revelo, varão. Não, o contexto de Paulo nos versos anteriores é: eu desejo que você compreenda aquilo que já está revelado, eu desejo que você compreenda o que significa você ter sido feito filho de Deus, eu desejo que você compreenda o que significa você ter sido perdoado dos pecados do passado, do presente e do futuro. Eu desejo que você compreenda o que significa o pecado já não ter mais poder sobre sua vida. Você não é mais escravizado ao pecado, ele não te domina mais.
Eu quero que vocês compreendam o que significa o fato de já estarem nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz já foram derramadas sobre nós. Nós somos cidadãos destinados à eternidade e nada nem ninguém cancelará isso. Paulo ora para que a gente compreenda e viva um chamado radical em Cristo Jesus. E como essa oração é importante nos dias de hoje, com uma multidão de crentes cambaleando, com uma multidão de crentes imaturos, meninos de Netflix, meninos de videogame depois que cresceram, meninas de smartphone, meninos de mídias sociais, meninos que não conseguem encontrar satisfação na obra da Trindade por eles, meninos que são agitados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, basta chegar um falso profeta, um falso mestre, com a lábia boa, com bom argumento, leva uma multidão. Como é necessário nos dias de hoje essa oração de Paulo, da gente ter espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para a gente chegar ao pleno conhecimento de Deus. Olha o alvo de Paulo para as nossas vidas. Veja pelo que Paulo ora por nós, no versículo 17 ele termina, e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo orou por sua vida, para que você conheça a plenitude de Deus. Você entendeu o tamanho do negócio? Mas eu quero te fazer uma pergunta: você tem orado por esse mesmo crescimento para a sua vida? Ou aquela desculpa que nasceu no inferno faz parte da sua rotina? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Talvez você não tenha tempo porque o seu coração não está nisso, porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se Deus é o seu tesouro e crescer no conhecimento dEle é o seu tesouro, isso será o que mais importa. E você investirá os melhores anos de sua vida, a melhor energia produtiva da sua mente e de suas emoções, para conhecer esse amor da Trindade e as implicações desse amor para a sua vida. Paulo ora por você, mas você tem orado por você? Deus, me dê fome de Ti. Deus, eu quero me empenhar em crescer em intimidade com o Senhor. Deus, essa semana eu estarei tantas horas diante da Sua palavra. Deus, eu não me contentarei em ser quem eu tenho sido diante da Tua palavra. Deus, eu não admitirei continuar vivendo essa anemia na oração, esse raquitismo espiritual. Deus, eu quero crescer. Deus, eu vou pagar o preço. Deus, eu quero me radicalizar no Senhor. Deus, eu não quero ter o Senhor só como o meu Salvador, mas eu quero andar com o Senhor sendo meu Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero desfrutar daquilo que o Salmo 16 me diz. E você sabe o que o Salmo 16 nos diz? Que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Você tem experimentado essas delícias perpetuamente na presença de Deus? Mas Paulo ora, crendo no versículo 18, que esse espírito de sabedoria e revelação, para a gente compreender as implicações da obra da Trindade por nós, só pode ocorrer através de uma ação. No verso 18, Paulo diz: eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Eu peço que Deus coloque olhos no coração de vocês, para vocês enxergarem quem vocês são, para vocês enxergarem para quem foram conquistados, para vocês enxergarem a esperança da vida eterna que lhes está garantida, para vocês enxergarem que na presença de Deus há sim plenitude de alegria. Paulo ora para que Deus ponha olhos no nosso coração, para que a gente pare de se contentar com as migalhas que nos são jogadas através dos valores do mundo e nos dão mais fome. Paulo ora para que a gente receba diariamente do banquete que Deus tem destinado a cada um de nós.
E ele entende que só Deus pode dar isso. Deus, ponha olhos no coração desse povo. E uma vez que Deus colocar olhos em nosso coração, e lembrando que não é só Paulo que tem que orar por você. Se você não orar por você, meu querido, não resolve. Não resolve. Você precisa ter fome disso. Você precisa desejar isso. E na medida em que você deseja, pede, bate, busca, Paulo diz que essa visão gerará uma compreensão do seu privilégio. No versículo 18 ele diz: peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Vocação é chamado. Nosso chamado possui uma esperança, esperança de vida eterna, esperança da presença de Deus conosco, lutando nossos combates, estando à frente, estando na retaguarda, o Deus que jamais nos desamparará, o Deus que utilizará todas as circunstâncias dessa vida para o nosso bem. Paulo ora para que Deus ponha olhos nos nossos corações, para que a gente compreenda o quão privilegiados somos. Fomos feitos cidadãos da eternidade, em Jesus Cristo. Deus o Pai nos colocou em seu reino, nós somos cidadãos do reino de Deus, podemos chamar Deus de Pai. Nenhum ser humano que não se identificou com Jesus Cristo tem condições de chamá-lo de Pai, tem condições de desfrutar da segurança diária e a segurança eterna que nós possuímos. Meu Deus, isso, a gente se contenta com tão pouco. É por isso que Paulo diz a Timóteo, na primeira carta: Timóteo, o exercício físico para nada é proveitoso. O que você precisa perseguir em sua vida é piedade, é crescer na palavra, na oração. Paulo não está dizendo para a gente desprezar o cuidado com o nosso corpo, mas nós vivemos numa realidade chamada de corpolatria, onde o nosso corpo, o nosso peso, nossas medidas se tornaram senhores que aprisionam nossa energia, para a qual nós damos a maior parte do nosso tempo. E Paulo está dizendo: eu oro para que Deus ponha olhos no seu coração, para que você compreenda que o seu maior tesouro é ter uma compreensão do seu privilégio. Mas não só isso, Paulo ora para Deus pôr olhos no nosso alegria profunda pela herança que nós possuímos. Olha o que ele diz no final do versículo 18: eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração, para que saibam a esperança da vocação e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo diz: vocês foram inseridos à igreja de Jesus, vocês fazem parte da família da fé, e essa igreja de Jesus tem a promessa de que será glorificada. Eu quero mudar a expressão, porque experimentará parece que é uma experiência passageira. A igreja de Jesus desfrutará para todo sempre. Deus, essa é nossa herança. Quando você olha para isso, eu desfrutarei da plenitude da presença de Deus com os demais santos, o povo de Deus. Quais são as implicações disso para a sua vida? Você ama a sua igreja com mais intensidade? Isso te leva a servir a igreja de Jesus com mais intensidade, alegria e amor? Porque junto com seus irmãos, você foi feito herança de Deus. E por fim, Paulo diz que essa visão gerará em nós gratidão pelo grande poder envolvido em nossa salvação. No verso 19, Paulo diz: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Em primeiro lugar, Paulo diz: eu olho para Deus colocar olhos no coração de vocês,
para que vocês compreendam o grande privilégio. O chamado de vocês é glorioso. Segundo lugar, eu oro para Deus pôr olhos no coração de vocês, para que vocês compreendam o que significa a herança que está reservada a vocês junto com os santos. E eu oro para Deus colocar olhos no coração de vocês em terceiro lugar, para que vocês compreendam o poder de Deus envolvido na salvação de vocês. E Paulo diz que o poder de Deus envolvido em nossa salvação se manifestou de duas maneiras: através da ressurreição e da exaltação de Jesus. Olha o versículo 20. Esse Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que o poder que Deus precisou dispensar em nós, para que nós crescêssemos na obra de Jesus, foi o mesmo poder que Deus dispensou para ressuscitar Jesus dentre os mortos e fazê-lo subir aos céus para se assentar à direita do Pai. O mesmo poder da ressurreição e da exaltação de Jesus é o poder que Deus derramou sobre nós para que a gente tivesse fé. É isso mesmo. Não fomos nós que cremos em Deus. Em Efésios 2, Paulo vai dizer que a fé que nós temos é um dom de Deus. Ele colocou olhos em nosso coração através do Espírito Santo, para que a gente, uma vez transformados de dentro por Deus, pudéssemos, ao ouvir a palavra, crer em Cristo como nosso Salvador. A nossa fé, a fé que Deus deu a nós, é algo tão poderoso, que é a mesma fé que ressuscita mortos, porque eu e você estávamos mortos, Deus nos fez renascer. É a fé que dá vista aos cegos, porque eu e você não enxergávamos a obra do Salvador. Você convive com muita gente no trabalho, na vizinhança, os parentes nas festas de fim de ano que estão se aproximando, e você fala de Cristo, entra por um ouvido, sai pelo outro. Richard Dawkins fala tal coisa, equipara Richard Dawkins, que é um sopro, um piscar de olhos, equipara Richard Dawkins e o que ele fala ao mesmo nível de autoridade das Escrituras. É um tolo, não tem fé, está cego, morto. Pessoas que ridicularizam de Jesus Cristo, da vida cristã, te chamam de tolo, não conseguem enxergar isso, porque estão mortas, e para que recebam vida, e passem a enxergar, Deus vai precisar fazer com elas, o que Ele fez com você, derramar um poder, semelhante ao poder que Ele derramou, quando ressuscitou seu Filho da morte, e quando o fez subir aos céus. Meu querido, valorize a fé que Deus te deu, que presente que Deus te deu, que presente que Deus te deu. É por isso que Paulo termina a vida dele dizendo: combati o bom combate, completei a minha vida, guardei a fé. Guarde a fé que Deus te deu, adube a fé que Deus te deu, alimente a fé que Deus te deu. E Paulo conclui nos versos 21 e 22, dizendo que em razão de sua obra de ressurreição e subir aos céus e se assentar à direita de Deus, Jesus Cristo recebeu em primeiro lugar o domínio absoluto. No verso 20, Paulo diz que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Olha o verso 21, acima de todo principado, toda potestade, todo poder,
todo domínio e de todo nome que se possa mencionar. E Paulo não está satisfeito, nem só no presente século, mas ainda nos séculos que ainda virão. Porque Deus derramou poder sobre Cristo a ponto de levantá-lo dentre os mortos e fazê-lo subir aos céus. Deus deu-lhe a glória, o poder sobre todas as coisas, sobre coisas visíveis e invisíveis, é o domínio absoluto. Deus deu a Jesus Cristo controle pleno no verso 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Jesus Cristo recebeu o domínio sobre todas as coisas. A gente fica tão preocupado com política americana, política no Brasil, queridos. O curto império americano, curto, talvez não dure um século, vai passar, assim como uma infinidade de outros passaram, outros vão surgir, mas o reino de Deus e o controle de Deus sobre a história permanecerá inabalável, porque Deus deu o controle de toda a história, de todas as nações, a Jesus Cristo, seu Filho, e através de sua ressurreição e exaltação, Deus concedeu a Jesus o reinado de nossas vidas. Ele termina o verso 22 dizendo que Deus deu Jesus à igreja. A igreja é o corpo de Jesus, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é mantida, sustentada e será levada até o fim em segurança por Jesus Cristo. Você sabia que no Brasil nós temos um número de cerca de 4 a 5 milhões de pessoas que se identificam como desigrejadas? Eu me decepcionei com instituições, me decepcionei com a igreja. A gente olha para as instituições como um todo e a gente se assusta com a quantidade de lugares que devia estar pregando o evangelho, fazendo alianças políticas apodrecidas. A gente se assusta com o que a instituição igreja tem feito com o nome de Deus, dando um péssimo testemunho às nações. Mas olha, a igreja é a comunidade dos eleitos de Deus, não são esses prédios, não são rótulos, é a comunidade daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Esses seguirão vitoriosos até o fim, esses seguirão sustentados por Deus até o fim, esses não se conformarão com os reinos desse mundo até o fim, esses continuarão lutando para moldarem suas vidas à vontade de Deus até o fim, porque a igreja verdadeira compreende que Jesus Cristo é a nossa plenitude, que só em Cristo há alegrias para todo sempre. Em síntese, Paulo deseja que Deus dê olhos ao nosso coração, para que eu e você tenhamos uma compreensão madura, minimamente madura, a respeito do amor eterno da Trindade, na certeza de que essa maturidade, na medida em que nós crescemos do conhecimento do amor do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por nós, essa maturidade nos tornará profundamente agradecidos, mas também entregues para que Deus faça a sua vontade por meio de nós, levando-nos a viver o propósito que Deus tem para cada um de nós, como cidadãos que foram feitos gente da eternidade. Essa é a síntese de Paulo. Ele deseja que Deus ponha olhos no nosso coração, para que a gente compreenda o amor da Trindade na eternidade por nós, e na medida em que a gente cresce na compreensão de tudo isso, e compreensão aqui não é só crer para o intelecto, não, é ter experiência com o amor de Deus.
A palavra que Paulo usa no original não é colocar uma série de doutrinas dentro da cuca, não. É ter experiência com o amor de Deus, ter experiência com a oração, ter experiência com a palavra, ter experiência com outros irmãos me repreendendo para me moldar e eu sendo bênção para a vida do outro, ter experiência de milagres. Na medida em que eu amadureço nisso, eu me torno grato e entregue a Deus e vivo o propósito que Ele tem para a minha vida, construindo ponte para os nossos dias. Eu quero te sugerir escrever 3 resoluções para a sua vida. Escreva 3 resoluções para a sua vida. O que são resoluções, pastor? São decisões que você vai escrever a partir de hoje, para que você saia dessa zona de estagnação e cresça. Jonathan Edwards, um teólogo e filósofo, aos 20 anos de idade, escreveu 70 resoluções para guiar sua vida. Um menininho de 20 anos de idade, eu não vou ler 70, eu pensei pouquíssimas. Aos 20 anos de idade ele disse: eu resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Se você olhar para o seu dia hoje, quanto dele foi desperdiçado em futilidades, coisas que não têm nenhum valor eterno. Se você olha para suas noites, quanto delas tem sido gasto em trivialidades? Eu resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo, pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo mais proveitoso possível. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Esses números são os números das resoluções. Resolução 5, resolução 7. Ele diz: eu quero viver a minha vida na expectativa de que daqui a 1 hora Jesus Cristo retorna. Como isso muda seu jeito de pensar, de conviver com a sua família, de fazer negócios? Jesus disse: olha, vigiai, porque eu virei como ladrão, e pegarei muitos como nos dias de Noé, despercebidos. Jonathan Edwards diz: eu resolvi que sempre que pense em qualquer enigma sobre a salvação, eu vou fazer de tudo para resolvê-lo e entendê-lo, caso nenhuma circunstância me impeça de fazer. O que ele está dizendo é: quando eu tiver dúvidas a respeito de qualquer assunto relacionado à fé, a Deus, eu vou me empenhar em conhecer, eu vou lutar para crescer. Eu resolvi manter a mais restrita temperança em tudo que como e tudo quanto bebo. Eu resolvi examinar sempre cuidadosamente e de forma constante e precisa qual a coisa em mim que causa a mínima dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus. Como você tem investido o seu tempo? A quem você tem ouvido que tem semeado sementes de incredulidade em seu coração? Ele disse: eu vou fazer de tudo para examinar o que tem relativizado a fé em meu coração, me tornado um cristão negligente, omisso, e vou arrancar isso pela raiz. Aquilo que tem feito mal, eu vou arrancar. Eu resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente, que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo, de que eu estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Eu tomei essa decisão. Estamos falando de um jovem aos 20 anos de idade. Eu tomei a decisão de crescer e de ver em mim esse crescimento, senão não ficarei satisfeito. Escreva 3 resoluções. Quais são as decisões que você deseja tomar ao sair desse culto hoje, para que você saia de onde está e avance no conhecimento de Deus, na experiência com a Trindade? Clame por um milagre. Deus, ponha olhos em meu coração, me faça enxergar.
eu preciso enxergar o meu chamado, o meu privilégio como teu filho, as implicações disso. Eu preciso enxergar como o Senhor quer me usar na vida do outro. Eu não quero jogar minha vida fora, eu quero enxergar isso, Deus. Eu quero enxergar a minha esperança de vida eterna, eu quero enxergar. Ao receber o milagre, porque se você pedir, Deus dará. Queridos, não é um se você pedir que Deus venha, ponha olhos em seu coração, te ajude, Ele dará, e concederá. Ao receber, persiga o propósito estabelecido na eternidade, que é viver em gratidão por tão grande salvação, através de uma vida que dá frutos. Lembra de como é que Paulo começou a oração à igreja? Como eu sou grato a Deus pela fé e pelo amor que vocês têm uns com os outros. E ao sair desse culto, desse encontro, tome a decisão de lutar diariamente por uma visão mais abrangente, procurando conhecer a ressurreição. Além das Escrituras, eu quero te sugerir esses 3 livros básicos que para mim todo crente precisa ler para crescer minimamente na fé. Eu termino com essa citação desses livros, com essa indicação desses livros. Deixa eu diminuir aqui um pouco, porque o zoom foi muito. Nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho, de Martin Lloyd Jones. São 36 capítulos, falando sobre a criação do mundo, a criação dos anjos, quando aconteceu a queda, a obra de Jesus, as duas naturezas de Jesus, 100% Deus, 100% homem, a nossa redenção, nossa libertação, as implicações disso. Ler Deus Pai, Deus Filho, de Martin Lloyd Jones, é uma experiência enriquecedora a respeito do amor do Pai e do Filho por nossas vidas. A Cruz de Cristo, de John Stott, é um best-seller, foi escrito no início do século passado, não me recordo se foi 1916, 1920, alguma coisa, foi início do século passado. Martin Lloyd Jones explica todas as implicações da obra de Jesus Cristo por nós. John Stott. Obrigado, Raquel. E outro do John Stott escreveu muito, O Discípulo Radical, porque não importa nós termos a fé correta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não importa a gente conhecer bem a obra da cruz, se nós não estamos dispostos a viver a radicalidade dessa fé, como discípulos que se sujeitam ao senhorio de Cristo. Olha que exercício bom, 3 livros, os próximos 4, 5 meses, 5 meses, dá para ler em 1 mês os 3, ponha 5 meses, começa com poucos obstáculos, poucos desafios e vá crescendo. Olha, começamos novembro, eu quero terminar janeiro, 3 meses, tendo lido todo o Novo Testamento. Vou colocar como objetivo, até o final do ano que vem, ler toda a palavra de Deus, ler toda a Bíblia. E quero colocar como objetivo em minha vida, ler pelo menos 1 livro por mês, para eu crescer no conhecimento de tudo isso. Mas eu quero mais, eu quero colocar um outro objetivo em minha vida. Eu quero estar engajado em alguma expressão de serviço aos santos, até o ano que vem. Ou eu vou liderar um grupo de discipulado com homens, com mulheres, ou eu vou liderar um pequeno grupo na minha casa, para novos na fé, para amigos do trabalho, ou eu estarei presente em algum tipo de ministério com o qual eu me identifico na igreja, mas esse é um objetivo que eu estabelecerei em minha vida, porque a minha fé, se é fé verdadeira, ela não fica aqui somente, ela desce para cá e produz vida, para a glória de Deus. Aleluia e amém. Esses desejos de Paulo podem transformar nossa vida.